certo? Então hoje vamos fazer um vídeo sobre o tamanho dos exércitos medievais. A pergunta é: quão grandes eram os exércitos na Idade Média? Acredito que essa área é frequentemente mal compreendida. Suponho que muitos superestimam o tamanho dos exércitos medievais por dois motivos. O primeiro é Hollywood. Se você vê muitos filmes de Hollywood, percebe que eles mostram exércitos medievais bem maiores do que eram. Isso faz sentido, pois querem impressionar. Eles querem que pareça, você sabe, grandioso. Então eles pensam, ok, bem, isso precisa parecer absolutamente gigantesco. Um exemplo disso é o filme Cruzada, onde o rei Balduíno está em audiência e recebe uma mensagem e anuncia, ele diz: Saladino cruzou o Jordão com 200 mil homens. 200 mil é um número absurdo para um exército medieval. Não existiam exércitos tão grandes. Acho que as pessoas podem se confundir com isso por causa da era em que vivemos. No nosso mundo atual é possível, você sabe, colocar exércitos enormes em campo. Guerras mundiais, por definição, envolvem exércitos muito maiores do que os da era medieval. Para entender por que os exércitos eram menores no mundo medieval, o primeiro ponto a analisar é o abastecimento. No mundo pré-industrial era preciso abastecer o exército via economia local. À medida que ele se movia por uma área, essa cidade, essa região tinha que abastecer o exército. Você podia carregar alguns suprimentos com você, mas realmente precisava comprar comida à medida que avançava por uma área local. Abastecer um exército só com recursos de uma economia medieval ficava muito difícil quando passava de alguns milhares. A fome era um perigo real para exércitos medievais. Se um comandante fosse incompetente, facilmente você teria uma situação em que um exército deixava de ser uma força formidável e passava a ser um problema. Ele se torna um grande grupo de homens famintos, talvez até doentes. Basicamente, havia várias maneiras de abastecer um exército na Idade Média. Você pode trazer suprimentos de outro local e isso era feito. Isso seria feito de forma eficaz se o comandante soubesse o que fazia. Outra opção era abastecer-se localmente usando a economia e mercados locais. A outra maneira, claro, é saquear. E isso podia ser feito se você estivesse em território hostil. Então vamos em frente e analisar algumas batalhas. Quero analisar alguns exemplos de batalhas medievais, batalhas famosas das quais temos uma boa noção do tamanho dos exércitos envolvidos. E isso vai nos dar uma boa visão geral do tamanho que um exército medieval podia ter. Primeiro, quero analisar a Batalha de Segrajas, uma das minhas favoritas. Ela ocorreu em 1086 durante a Reconquista na Espanha. Isso foi entre o Reino de Castela contra uma coalizão dos almorávidas do norte da África, com alguns dos reinos muçulmanos, Taifa no sul da Espanha. O lado cristão era liderado pelo rei Afonso VI e ele tinha um exército totalizando 2.500 homens, uma força que representava cerca da metade do que ele conseguia reunir de seu reino. Isso está no livro de Bernard Riley, O Confronto entre a Espanha Cristã e Muçulmana. Ele destaca: desses, 750 eram cavalaria pesada, 750 desses eram cavalaria leve e cerca de 1.000 eram infantaria. Enquanto isso, do lado muçulmano, havia um exército de cerca de 7.500 homens. Então, 7.500, não sabemos exatamente como era feita essa divisão, mas os contingentes mais fortes desse exército eram os berberes norte-africanos, o verdadeiro núcleo almorávida. Os muçulmanos venceram essa batalha. Ao analisarmos batalhas medievais entre cristãos e muçulmanos, como cruzadas e reconquista, geralmente vemos exércitos muçulmanos em maior número que os cristãos, embora não fosse sempre assim. Se analisarmos caso a caso, geralmente é bem fácil entender o motivo. Se olharmos para Segorarrás, por exemplo, Castela, o Reino de Leão e Castela, tinha cidades relativamente pequenas. Não tinha a população que o sul muçulmano possuía. O sul muçulmano tinha todas as cidades muito grandes da Espanha nessa época, Córdoba, Sevilha, e essas eram cidades que contribuíram para a força que os almorávidas levaram ao campo em Segorarrás. Então, é muito fácil entender por que os almorávidas superavam tão dramaticamente os cristãos na Batalha de Segorarrás. Além disso, os berberes já tinham grandes recursos disponíveis em seus territórios no norte da África. A próxima batalha a ser analisada é a de Mongizar, em 1177, durante as Cruzadas na Terra Santa. Foi uma batalha entre o rei Balduíno IV, o leproso, e o reino de Jerusalém contra os aiúbidas de Saladino. Saladino, é claro, estava à frente do Império Aiúbida, que se estendia pela Síria e pelo Egito.
Uma coisa que o filme Cruzada acerta é o fato de que, nessa época, Saladino possuía recursos muito maiores do que os cristãos no Reino de Jerusalém. Ele conseguia reunir exércitos que, para a época, eram considerados muito grandes. Na Batalha de Mongisar, Saladino conseguiu reunir algo entre 20.000 e 26.000 soldados. Ele estava basicamente envolvido em uma operação de devastação. A maior parte das forças do reino estava no norte naquela época. Saladino estava devastando a parte sul do reino. Balduíno IV teve que reunir um exército às pressas. Ele conseguiu reunir uma força que estava entre 4.000 e 7.000 homens, então consideravelmente menor. Desses, 375 eram cavaleiros. O problema para Saladino nessa batalha foi subestimar os cristãos e permitir que suas forças se dispersassem para devastar o território. Balduíno IV, ao liderar uma carga de cavalaria, tática famosa dos cruzados, causou sérios danos ao exército de Saladino. O verdadeiro massacre nessa batalha aconteceu quando eles perseguiram as tropas em fuga de Saladino. Eles infligiram grandes baixas ao exército de Saladino. Foi uma vitória dramática dos cruzados, realmente contra todas as probabilidades. A próxima batalha que vamos analisar é a Batalha de Hattin, uma das mais famosas das cruzadas, em 1187. Essa é a grande vitória de Saladino sobre o Reino Cruzado de Jerusalém. Nessa batalha, os cruzados reuniram o que provavelmente foi, até aquele momento, o maior exército já mobilizado pelo Reino de Jerusalém. Entre 15.000 e 20.000 homens, desses, 1.200 eram cavaleiros e cerca de 15.000 soldados de infantaria Saladino também tinham um exército muito maior, superando bastante o dos cruzados. Ele tinha de 30.000 a 40.000 soldados. A vitória foi esmagadora para Saladino. Agora, voltemos à Espanha e à Reconquista, analisando a Batalha de Las Navas de Tolosa em 1212. Essa é uma das vitórias decisivas dos cristãos sobre os muçulmanos. O exército cristão era formado por uma coalizão de vários reinos cristãos: o Reino de Castela, o Reino de Aragão, o Reino de Navarra, além de algumas forças de Portugal e Leão. No total, a coalizão cristã tinha entre 12.000 e 14.000 soldados. Para os muçulmanos, novamente em grande coalizão, havia uma forte presença dos berberes do norte da África. O exército muçulmano é liderado pelos almohadas e inclui forças das regiões e grandes cidades muçulmanas da Espanha. A força muçulmana desse exército era de 22.000 a 30.000, superando novamente os cristãos em número. Essa batalha é uma vitória decisiva para os cristãos. Os cristãos esmagam as forças almohadas. Esse é um dos pontos de virada na Reconquista. Agora, vamos olhar para a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada, é claro, foi uma grande expedição que partiu de várias partes da Europa Ocidental e acabou conquistando Jerusalém. Muita gente imagina que isso deve ter sido algo como centenas de milhares de homens. Os estudiosos não pensam assim. Os números ficaram entre 30.000 e 35.000 no total, composta por vários exércitos do sul da França, da Itália e Sicília normandas, do norte da França e também do Sacro Império Romano. Então, isso dá um total de cerca de 30.000, e cerca de 5.000 disso era cavalaria. Então, cerca de 5.000 cavaleiros no total. Essa foi uma das maiores campanhas militares da Alta Idade Média, mas ainda assim não era tão grande. Envolveu cerca de 30.000 homens. A campanha em que conquistaram Jerusalém ocorreu quando o exército já estava reduzido, tanto pelas baixas quanto pelas tropas que ficaram guarnecendo conquistas anteriores e pelas deserções. Na conquista de Jerusalém, em 1099, os cruzados tinham cerca de 12.000 homens. Para finalizar, quero ver algumas batalhas menores. Nós analisamos muitas batalhas grandes que envolveram, você sabe, a reunião de grandes coalizões. Agora quero olhar para algumas batalhas que foram mais regionais. Primeiro, vamos analisar a batalha entre os normandos, que governavam o Principado de Antioquia, e os turcos, a Batalha de Sarmin, em 1115. Os normandos nessa batalha tinham uma força de 2.700 homens. 700 deles eram cavalaria. Os turcos tinham uma força de 8.000 homens, e essa foi uma vitória dos normandos nesse caso. Em seguida, vamos analisar a Batalha de Inab em 1149. Essa também foi uma batalha entre o Principado de Antioquia e, dessa vez, os zenguidas. Nessa batalha, os cruzados tinham 1.400 homens no total. Os zenguidas tinham 6.000. Essa foi uma vitória decisiva dos zenguidas.
E finalmente vamos analisar a Batalha de Ramla em 1101, uma das primeiras batalhas dos Cruzados. É uma batalha entre o Reino de Jerusalém, liderado por Balduíno I, e os Fatímidas do Egito. Nessa batalha, os Cruzados tinham 1.160 soldados. 260 deles eram cavaleiros. Os Fatímidas do Egito tinham de 3 a 5 mil homens. Essa vitória foi decisiva para os Cruzados, considerando apenas algumas batalhas regionais na área. Apesar dos números menores, vemos que os Cruzados geralmente estavam em desvantagem numérica diante das forças muçulmanas. Então isso é só uma visão geral, sabe, do tamanho de um exército medieval em termos gerais. Acho que o que devemos tirar disso é o fato de que, sabe, você era muito limitado pelas restrições da economia medieval. A ideia de alimentar um exército enorme de centenas de milhares de homens era simplesmente impossível nessa época. Geralmente, os exércitos eram pequenos, mas os cronistas costumavam exagerar nos números, até usando cifras bíblicas. Eu me lembro de um cronista que usava repetidamente o termo 70 mil. Não importava o que, o exército tinha 70 mil homens, 70 mil homens, 70 mil homens. Ele só queria dizer que era muita gente, como afirmam os historiadores medievais. Quando você se depara com uma crônica, em geral, você não vai conseguir obter informações precisas dela sobre o tamanho do exército. Para isso, você tem que olhar mais para os recursos disponíveis para aquele comandante em particular. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apenas uma atualização sobre algumas mudanças e, na verdade, algumas melhorias do canal. Já contei que estou em parceria com Alexander Knight para fazermos alguns vídeos. E a ideia aqui é que ele vai fazer animações, mapas animados, esse tipo de coisa. Temos trabalhado juntos nisso e estou animado. Acho que vão gostar. Já vi alguns trabalhos dele e são ótimos. Então, em breve vamos anunciar quando o primeiro vídeo que estamos fazendo juntos vai sair. Então, espero que vocês curtam isso e espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me avisem. Por favor, curtam esse vídeo e compartilhem se puderem, e eu falo com vocês em breve.